paz do Senhor. Explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Êxodo capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Já vimos, anjo do Senhor. Pode ser um anjo mensageiro, no caso Gabriel, pode ser um anjo guerreiro, no caso Miguel, que veio ao encontro de Gabriel lá no livro de Daniel. Mas nesse caso, o anjo do Senhor, você vai diferenciar pelo seguinte: ele recebeu uma oferta, ele recebeu adoração. Então, quando esse anjo recebe uma oferta, recebe uma adoração, recebe um louvor, é o próprio Jesus Cristo. Continuando? Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então nós vamos ver primeiro que era o próprio Deus. A teologia chama de teofania quando Jesus aparece em carne e osso, ou seja, uma aparição física. Quando ele fala, tira as sandálias dos teus pés, ele estava usando uma sandália de onde? Do Egito. Então, nosso mundo físico não faz parte do mundo espiritual de Deus. Portanto, nós temos que tirar as coisas que não agradam a Deus para podermos adentrar na presença do Santíssimo. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Viu? Temor, não medo, temor. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Então Deus conhece teu sofrimento, Deus sabe das tuas necessidades. Temos que fazer o que, como já disse várias vezes nos vídeos anteriores, aguardar o momento de Deus. Aquele ditado, Deus tarda, mas não falha, não é isso. Deus chega no momento certo. E qual é esse momento? O momento de Deus. Cabe a nós esperarmos. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Quando Deus manda, ele fala que é contigo. E mesmo que ele não falar, saiba, Deus me mandou, então Deus é comigo nessa empreitada, em tudo que Deus te autorizar a fazer. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que manda leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Viu o que Deus fala? Os anciãos. Os anciãos são, digamos assim, os idosos, os velhos, porque eles têm mais experiência, têm mais sabedoria. Muitas coisas erradas esses anciãos fizeram durante os dias, os anos de vida. Então agora eles têm o quê? Maturidade para saber o que é certo e o que é errado, e dar ensinamento, dar instrução, passar a experiência. E o que acontece hoje? Os anciãos, os idosos, são completamente desrespeitados. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro, e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Viu o que aconteceu com tudo que José ganhou para o Egito? Foi para a mão do povo de Deus. Entendeu como Deus trabalha? Por que ele mandou 7 anos de fartura? Para ter abundância. 7 anos de seca, para o Egito ficar rico. Né? E agora, tudo que o Egito ganhou vai para os meus filhos. Entendeu? Deus não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de povo. Tá certo? No meio de um povo rebelde, ele acha aqueles que têm valor. Mas no meio de nações rebeldes e que seguem a Deus, a nação que segue a Deus é mais importante. Êxodo capítulo 4. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Olha só, talvez crerão. Deus conhece o coração. Por mais que Deus faça, o povo nunca está contente. Se nem ainda crerem mediante esses 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio derramares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Pesado de boca, pesado de língua, dicção, gago. Moisés tinha dificuldade para falar, ou seja, Moisés não falava direito. Né? E, por pior, quanto tempo ele ficou longe do Egito? 40 anos. Ele esqueceu o idioma. Ele aprendeu a falar outra coisa.
esqueceu do idioma egípcio. Então, o que Deus faz para ele? Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Colocando empecilho, tropeço, desculpas, tudo para não fazer a obra de Deus. E quantos obreiros não são assim hoje? Deus chama para fazer, inventa 1000 desculpas para não fazer nada para Deus. E aí depois, quando Deus não abençoa, por que Deus não me abençoa? Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei como a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deves fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão com o qual hás de fazer os sinais. Levou bronca. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés, em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe o povo ir. Não é Deus endurecendo o coração de Faraó, Deus respeitando a característica de Faraó, a atitude de Faraó, a personalidade de Faraó. Tá certo? Deus não muda nada, a pessoa tem que querer a mudança e Deus então vai operar essa mudança. Mas em primeiro lugar, a pessoa tem que querer, porque nós temos o livre arbítrio de aceitar ou não as determinações de Deus. E quando nós aceitamos, aí então Deus pode fazer a mudança. Ele não fará nada na nossa vida, na nossa característica, na nossa personalidade, no nosso caráter, se nós em primeiro lugar não deixarmos, tá bom? Dirás a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Então, mais uma vez, quando Deus chama Moisés, ele não chama Moisés. O nome de Moisés original seria Rapi Moses, ou seja, nascido de Rapi, nascido do Nilo. E como foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis, de Êxodo, ele falou assim: então não vou mais colocar o meu nome, eu coloco
tirado das águas. Meu nome agora é Moisés, tirado das águas. Porque ele conheceu o verdadeiro Deus, ele se converteu ao verdadeiro Deus, então ele não aceita mais as coisas que são colocadas sobre as nossas vidas. Muitas coisas colocam, por exemplo, nasceu meu filho, então eu vou comprar um uniforme do time que eu gosto e já vou botar no menino. Ele vai crescer isso. Não, eu não posso impor nada no meu filho, a não ser aquilo que ele queira. Tá certo? E Arão falou todas as palavras. Vê só, você vai ver filmes falando dos 10 mandamentos, o príncipe do Egito. Moisés e Arão vão falar ao faraó. E só quem fala é Moisés. Errado. Se Moisés estava com dificuldade de falar, então quem tinha que falar era Arão. Arão simplesmente chega lá como vela, digamos assim. Ele tinha que chegar com Moisés e ele falar, não Moisés falar. Entenderam? Pequeno detalhe que passa desapercebido. Então, muito obrigado. Deus abençoe. Em nome de Jesus.